Fala turma, sejam bem-vindos aí mais um vídeo do canal aqui do Pedro Feitosa. Como podem perceber, minha voz não está das melhores. Eu fiquei um pouco ausente aqui no YouTube por alguns dias, justamente por questões de saúde. Não tive condições de gravar vídeos para vocês nesses últimos dias. Na verdade, o médico até não indicou que eu continuasse gravando vídeos ainda durante essa semana para poder preservar minha garganta, mas eu queria demais gravar o conteúdo para vocês. Eu sei que muita gente fica me pedindo, comenta em outros vídeos anteriores, manda no meu direct e eu fico assim, meio que me sentindo na responsabilidade de compartilhar com vocês. Desde que eu criei essa comunidade foi justamente para poder colaborar com as análises, com os palpites, com o mindset, com o pensamento de um tipster profissional, para que vocês possam ter resultados melhores nesse mercado, beleza? Então já vou pedindo desculpa aí pela minha voz, não estou nas melhores condições, mas estou aqui para poder gravar conteúdo para vocês. Já deixa o seu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, deixa o seu like, encaminha para a galera, porque, desculpa, sinceramente, tem que ter muita força de vontade para poder estar aqui fazendo mesmo sem estar nas melhores condições, beleza? Valeu galera, abração, vamos direto ao vídeo de análise de hoje. Fala turma, vamos direto aqui à análise do jogo do Campeonato Colombiano. Deportivo Pasto jogando em casa contra a equipe do Once Caldas. Na classificação temos aqui o Deportivo Pasto em terceiro do grupo A e o... é porque aqui separou por grupo e depois veio o geral. Aqui, primeira apertura. O Deportivo Pasto é o oitavo em geral do campeonato com 29 pontos. Está ali ó, dentro da zona de classificação dos 8 melhores para o mata-mata. E o Once Caldas é apenas o 17º colocado com 20 pontos em 20 jogos. Isso aí comparando a primeira apertura, aí tem a primeira clausura, aí o Once Caldas tá um pouco melhor. Aqui nesse primeiro clausura é onde a gente tem os números mais atualizados do Campeonato Colombiano. Pedro, por que você está analisando o Campeonato Colombiano se a gente tem ali alguns jogos importantes que definem os classificados para a próxima Champions League? Como eu estou gravando esse vídeo hoje, no mesmo dia dos jogos, na terça-feira, geralmente eu gravo um dia antes, para poder dar tempo de subir o vídeo, vocês conseguirem analisarem com mais tempo, etc. Mas por conta da minha voz, eu tô acabando gravando o vídeo no dia do jogo. É uma coisa até que muita gente me perguntava assim, Pedro, por que você grava um dia antes? E eu gravo um dia antes justamente para dar tempo de o maior número de pessoas conseguir assistir e vocês conseguirem fazer análise em cima da minha análise, certo? Então, os jogos começam de 4 horas, eu tô gravando agora, são 11h20 da manhã, então infelizmente daqui que esse vídeo seja pelo menos organizado para ser publicado e tal, ele leva um certo tempo. Mas eu vou dar só uma olhada aqui, para quem assistir antes do jogo começar, aqui na Champions League temos 3 jogos importantes, Young Boys contra o Maccabi Haifa, o primeiro jogo entre eles foi 0 a 0 se eu não me engano, tá aqui ó, 0 a 0. Young Boys é um time suíço muito bom, está sempre disputando lá nas primeiras colocações do campeonato suíço, joga contra o Maccabi Haifa, se não me engano, de Israel. E aí você tem aqui o primeiro jogo 0 a 0 lá. Para esse jogo a minha análise seria aqui uma vitória do Young Boys, beleza? Panathinaikos e Braga, esse jogo aqui, o Braga venceu o primeiro jogo lá por 2 a 1 em Portugal. Panathinaikos não é uma equipe tão ruim assim, pode ser um jogo duro, um jogo aqui para mais de 1.5 gols com odd de 1.30, o Panathinaikos precisando se expor para poder buscar o resultado. E aqui temos Galatasaray versus Molde, o Galatasaray que venceu o Molde na casa do Molde por 3 a 2, o jogo teve 5 gols. E para esse jogo, ó, olha que números incríveis do Galatasaray, não perdeu nas últimas 10, marcou o primeiro em 9, ganhou o primeiro tempo em 8, marcou no primeiro tempo em 80% dos seus jogos e jogando em casa é um time muito forte. Mas como já venceu o primeiro jogo, eu não trabalharia aqui vitória do Galatasaray, preferiria trabalhar aqui mais de 0.5 HT para sair pelo menos um gol no primeiro tempo, sendo que o Molde vai precisar se expor no jogo para poder tentar buscar
essa desvantagem que ele teve jogando dentro de casa. Então 1.30 foi uma rápida análise aí que eu decidi fazer, só para quem assistir esse vídeo antes das 4 horas da tarde, beleza? Agora vamos ao jogo que eu estava falando com vocês. Deportivo Pasto e Once Caldas. O Pasto não ganhou nas últimas 5, porém é um time que tem um mercado de over goals ok, mais de 1.5 gols em 80% dos seus jogos. O Once Caldas, que está melhor na competição, marcou gol nas últimas 8 partidas. Para esse jogo, a minha análise aqui é mais de 1.5 gols. Tá com uma odd aí interessante de 1.40. Com essa odd de 1.40 você consegue fazer qualquer aposta múltipla que você quiser. Você pode pegar um daqueles jogos ali que eu falei da Champions de mais cedo, com odd de 1,25, 1,29, 1,28, que ainda assim vai dar uma odd acima de 1.70, 1.80, quando você juntar com esse over 1.5. Então, Deportivo Pasto contra Once Caldas, jogo válido pelo Campeonato Colombiano. A minha análise aqui é mais de 1.5 gols nesse jogo. E agora vamos à análise do jogo da Sul-Americana, o Corinthians em campo, jogando em casa contra a equipe do Estudiantes da Argentina, que vai ter o apoio aí da sua forte torcida. Estudiantes La Plata marcou gols em 90% dos seus últimos 10 jogos. Teve mais do que 1.5 gols em 80% deles. O Corinthians não perdeu em 9, marcou em 8, mas é um time que toma muitos gols. Levou gols em 80% dos seus últimos 10 jogos, menos de 2.5 gols nas últimas 4, porém over 1.5 em 80%. Olha que contrassenso, né? Pode-se falar assim. Menos de 2.5 gols nas últimas 4, porém mais de 1.5 em 80%. É um time que não tem muitos gols no jogo do Corinthians, mas pelo menos 1 ou 2, isso sempre acontece. Para esse jogo aqui, Estudiantes La Plata e Corinthians. O Corinthians venceu em casa por 1-0, leva essa vantagem para a Argentina e tem um jogo dificílimo. Poderia aqui sim trabalhar até mesmo uma vitória do Estudiantes La Plata, ou uma vitória do Estudiantes em um dos tempos, pelo menos. Deve estar com odd aí acima de 1,30, 1,40, poderia ser interessante. Mas para esse jogo eu vou preferir trabalhar com outro mercado. Eu vou chegar aqui no site da Aposta Ganha, que tem R$5 gratuito para vocês. Na descrição desse vídeo é só clicar lá e fazer o seu cadastro, beleza? Aí depois que você faz o seu cadastro, você vai lá na área de bônus e ativa o seu bônus para poder ganhar os seus R$5, beleza? Então aqui, ó, Aposta Ganha. Casa menos 2.5 escanteios, handicap de escanteios. Vou te explicar como é que funciona isso. Como o Estudiantes ele vai jogar em cima desde o início da partida, já que perdeu o jogo aqui no Brasil e não jogou mal contra o Corinthians. Lá no jogo na casa do Corinthians, o Estudiantes deve buscar bastante aí marcação de escanteios lá nesse jogo. No jogo de ida foram 4 escanteios para o Corinthians e 3 para a equipe do Estudiantes. E se eu não me engano, os escanteios do Corinthians que deu essa virada foi bem perto do final. Quer ver? Ó? Foi 1 aos 79, onde ele empatou em número de escanteios 3-3, e 1 aos 93 minutos. Então, assim, o Estudiantes, quando joga em casa, ele tem uma média alta de escanteios. Você tem uma noção, no jogo do Estudiantes contra o Goiás, que ele meteu 3-0, goleando a equipe daqui de Goiás, ele fez 9 escanteios contra apenas 2 da equipe do Goiás. E ainda mais precisando buscar o resultado. E a equipe do Corinthians jogando retancada como ela sabe jogar, acredito bastante aí no mercado de escanteios para esse jogo. Então eu coloquei aqui o handicap. Pedro, como é que funcionaria esse handicap? É como se o Estudiantes começasse com menos de 2.5 escanteios no jogo. Ou seja, para a gente ter green nessa operação, o Estudiantes tem que ter uma diferença de 3 escanteios ou mais para a equipe do Corinthians. Ou seja, o Estudiantes teve 8 escanteios na partida e o Corinthians teve 2. Deu uma diferença de 6 escanteios. A gente bateria. O Estudiantes teve 6 escanteios na partida e o Corinthians teve 3. Teve uma diferença de 3 escanteios. A gente ainda assim bateria. Qual é a forma que a gente não bate essa operação? É se a diferença de escanteios do Estudiantes para a equipe do Corinthians for menor do que 3 cantos. For de 2, de 1, empatar em número de escanteios, ou se o Corinthians tiver mais escanteios que a equipe
Argentina, beleza? Então a minha análise para esse jogo hoje de Estudiantes e Corinthians é o Estudiantes menos 2,5 escanteios handicap, ou seja, que o Estudiantes terá uma diferença de 3 escanteios ou mais no jogo para a equipe do Corinthians. Vamos agora ao jogo da Libertadores. Esse, para mim, é o jogo do dia. Internacional contra Bolívar. E fica ligado, porque ao final da análise desse jogo vem o palpite gratuito dessa terça-feira de futebol. O Internacional conseguiu a proeza de vencer o Bolívar lá fora na altitude. E vou ser bem sincero para vocês. Eu, na minha análise, assistindo o jogo, não achei que o Internacional merecia sair vencedor daquele confronto. O Bolívar, na minha análise, amassou a equipe do Internacional, até pelo próprio número de escanteios e de chutes a gol na partida. Olha para isso aqui, eu vou pegar o jogo, estou pegando bem aqui na análise para vocês verem. Foram 23 tentativas de gol do Bolívar contra 6 tentativas de gol do Internacional. 62% de posse de bola do Bolívar contra 38 do Internacional. Foram 18 chutes para fora contra 5. 5 finalizações no gol contra 1. O Internacional deu apenas uma finalização em gol, que foi justamente o gol da partida. Escanteios, 15 escanteios contra 2. O jogo teve 17 escanteios no jogo de ida lá na Bolívia. Agora, o jogo é diferente, né? O jogo é na casa do Internacional. O Internacional não vem num bom momento, ó, não ganhou em 8 dos últimos 10 jogos, sendo que um dos ganhos foi justamente contra a equipe do Bolívar. A sequência do time do Inter é péssima. Olha como é que está a sequência do Internacional. Vem de um bom empate contra a equipe do Flamengo, vem de uma vitória contra o Bolívar, mas vem de derrota para o Fortaleza em casa, para o Botafogo fora, empatou em casa com o Corinthians, perdeu para o River fora, perdeu para o Cuiabá em casa, empatou com o Bragantino fora, empatou com o Palmeiras em casa. Contra grandes times, o Internacional tem jogado até melhor. Você vê, empatou com o Palmeiras, tirou o River da Libertadores. Então, assim, parece que o time está muito mais com a cabeça voltada para essa Libertadores do que necessariamente para o Campeonato Brasileiro. E você deve levar isso em consideração. O time do Bolívar é um bom time, conseguiu chegar já muito longe. O time conseguiu chegar na fase de quarta de final, tirando justamente uma equipe brasileira, uma boa equipe brasileira na minha análise, que é o Atlético Paranaense. Então, é um bom time. Porém, acredito aí na classificação do Internacional. Não vou trabalhar a vitória do Inter pelo fato do Inter ter vencido o primeiro jogo, mas acredito sim que o Inter pode sair vencedor desse jogo, mas quem sabe o Bolívar pode marcar um gol nessa partida também, precisando desse resultado. Então, eu vou criar uma aposta com vocês aqui no site da Aposta Ganha, tá aqui Internacional e Bolívar. Como a odd do mais de 1,5 gols, ela está praticamente a mesma da vitória do Internacional na partida, eu prefiro trabalhar mais de 1,5 gols do que a vitória do Inter. E aí eu vou explicar o porquê. O Inter pode vencer essa partida, por exemplo, por 2-0. Mas também pode levar um gol do Bolívar e acabar, por exemplo, empatando esse jogo em 1-1. Então, quando você faz o comparativo de risco de colocar a vitória do Internacional ou de colocar o mercado de mais de 1,5 gols, eu entendo que a minha análise é melhor você trabalhar com mais de 1,5 gols do que você trabalhar a vitória do Internacional, beleza? Não estou dizendo que eu não acredito na vitória do Inter. Estou dizendo que no comparativo de análise de um mercado e outro, é melhor trabalhar o mais de 1,5 gols do que a vitória do Internacional. Então eu vou trabalhar aqui, ó, total de gols. Não, vou botar primeiro o mercado de escanteios. O outro mercado que eu vou trabalhar aqui é mercado de escanteios. Mais de 8 escanteios no jogo, pagando 1,52. E vou trabalhar aqui total de gols, mais de 1,5 gols. Deu uma odd aí de 1,83. 83% de retorno. Para nessa partida sair pelo menos mais do que 1,5 gols, ou seja, 2 gols ou mais. Não dependemos da vitória do Internacional, estamos trabalhando aqui com o mercado de gols e também mercado de escanteios. Se sair praticamente metade dos escanteios que saiu no jogo de ida, a nossa linha já bateu, porque eu estou trabalhando aqui mais de 8,5 escanteios, ou seja, 9 escanteios ou mais nessa partida. Deu uma odd aí de
83% de retorno. Essa é a minha análise para o jogo de Internacional jogando em casa contra a equipe do Bolívar. E para encerrar a nossa terça-feira aí com chave de ouro, tá aí o palpite gratuito na tela. Internacional contra Bolívar, jogo que vale vaga para a semifinal da Copa Libertadores da América. O Inter, que não vai bem no Brasileirão, pode chegar na semifinal da Libertadores. Olha como é incrível o mundo do futebol. Joga em casa contra a equipe do Bolívar, fez uma excelente vitória jogando na Bolívia e tem tudo para poder encaminhar sua classificação para a semifinal. Neste jogo, a minha operação é mais de 1.5 gols e mais de 8.5 escanteios. Acredito num jogo um pouco mais aberto, já que o Bolívar chega ao Rio Grande do Sul com uma derrota de 1-0, ou seja, o Bolívar vai precisar se expor diante da equipe gaúcha, diante da equipe colorada. Então, para esse jogo, mais de 1.5 gols, mais de 8.5 escanteios, odd de 1.83, 83% de retorno. Coloquei R$1.000, a minha unidade é de R$1.000, retorno aqui de 1.830. Se tem uma coisa que você que está me acompanhando aqui, você nunca vai ver, eu fazendo a aposta aqui de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Eu sei que esse tipo de aposta chama muita atenção, gera muito engajamento, chama muita audiência, mas na minha análise não é a forma correta de se trabalhar, porque não adianta eu dizer para vocês que gestão de banca é importante se eu, Pedro, não fizer a gestão de banca. Entende? Pô, eu não posso chegar para vocês e dizer assim, ó, é importante vocês terem gestão de banca. E eu, Pedro, chegar e dizer, ó, vou colocar R$30 mil nessa aposta aqui. Mas, galera, não repitam isso, porque eu posso perder 30 mil, posso me dar o luxo de perder 30 mil e isso não vai me fazer falta. A questão não é se vai fazer falta ou não. A questão é que você está fazendo justamente aquilo que você diz que não deve ser feito. Se eu digo que você deve manter uma gestão de banca e você não mantém, e eu não mantenho, eu digo que você tem que ter e eu não tenho, é aquela história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não dá, né? Então, beleza? Só esse recadinho final aí. Inter e Bolívar, vamos pra cima, palpite gratuito na tela. Tamo junto, abração, fiquem com Deus. E desejem melhoras aqui, coloca os comentários aqui embaixo, coloca, valeu Pedro, melhoras, tal. Energias positivas, beleza? Tamo junto. E dessa forma aí, turma, finalizamos mais um vídeo de análise. Hoje analisei os jogos desta terça-feira. Peço desculpas mais uma vez pela minha voz, pelas tosses. Vou ter que estar tomando água no meio do vídeo, mas é algo necessário para eu poder conseguir pelo menos concluir esse vídeo aqui para vocês, beleza? Espero que tenham curtido o conteúdo. Vamos embora, vamos para cima. Internacional e Bolívar é o jogo do dia de hoje.